Ilhas Falkland pelos ingleses ou Malvina pelos argentinos. Com cerca de 1000 habitantes de origem inglesa, só tem voo para Londres. Chegar de barco aqui é muita sorte, pois nem sempre as condições atmosféricas permitem. Essa é a rua principal, com mão inglesa, como podem ver. Essas são as primeiras casas construídas. Temos agora uma igreja anglicana, no estilo inglês, como não podia deixar de ser. West Store é o único mercado que existe nessa ilha. Não se espante se você aqui encontrar produtos com data de validade vencida. Ninguém liga para isso. Isso acontece devido à dificuldade de abastecimento. Livros, local onde os habitantes se reúnem para jogar e passar o tempo. Tem de tudo aqui nesse supermercado. Um local muito tranquilo, onde vemos que a maioria das casas são construídas em madeira. Estamos entrando agora numa igreja católica. Monumento comemorativo pela tomada da ilha pelos ingleses. E os governos da Argentina e do Reino Unido elevaram o tom do discurso sobre a soberania das Ilhas Malvinas, ocupadas pelos ingleses desde o século XIX. A disputa já foi motivo de guerra entre os dois países. Então, vamos direto a Buenos Aires com o correspondente Ariel Palacios. Ariel, a tensão voltou a crescer entre os argentinos e britânicos por conta das ilhas. Hoje teve mais uma troca de farpas? Sim, a troca de farpas, Carla, está sendo muito intensa nas últimas semanas. Hoje, o governo da presidente Cristina Kirchner, que reivindica a posse argentina das Ilhas Malvinas, Falklands para os britânicos, anunciou que está avaliando pedir ao Chile que suspenda a única conexão aérea que o arquipélago possui com a América do Sul. Os 3.000 habitantes das ilhas, denominados Kelpers, possuem um voo semanal entre a cidade chilena de Punta Arenas e as ilhas, já que a conexão aérea direta com o país mais próximo, isto é, a Argentina, a 500 quilômetros de distância, está suspensa desde a guerra. Esta eventual suspensão dos voos foi precedida, em dezembro, com a proibição de todos os países do Mercosul de impedir que navios com bandeira das Malvinas atraquem em portos do Brasil, Uruguai, Chile e Venezuela. E até o Paraguai, que não possui acesso ao mar, assinou esse acordo. Em Londres e nas Malvinas, existe o temor de que as ilhas fiquem parcialmente isoladas e acusam o governo Kirchner de realizar um bloqueio econômico ao arquipélago. Em fevereiro, o príncipe William irá às ilhas para um mês de treinamento militar. E em abril, será o 30º aniversário do início da Guerra das Malvinas, que durou 2 meses e meio e na qual a Argentina foi derrotada. Enquanto que em Buenos Aires o governo prepara um desfile cívico-militar para recordar a data do desembarque, Londres reforça a segurança militar das ilhas. E nas Malvinas, os Kelpers afirmam que, de forma alguma, pretendem viver sob uma eventual administração argentina. O jornal The Times de Londres publicou hoje um artigo do ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, William Hague, no qual acusa a Argentina de tentar intimidar os Kelpers, fato que aumentou a tensão mais ainda neste sábado. Segundo ele, se o governo argentino que quer progredir na relação com a Grã-Bretanha e com as Malvinas, deve parar com o que ele denomina de intimidações com a população civil, ou seja, os Kelpers. O ministro sustentou que os Kelpers possuem o direito inalienável de continuar sendo britânicos. E, além disso, destacou que os ilhéus possuem o direito de determinar seu próprio futuro. O ministro afirmou que Londres está a favor da cooperação com Buenos Aires em algumas áreas, como a gestão de pesca, que é muito rica ao redor das ilhas, e a exploração petrolífera.
Na capital argentina, o ministro do Interior, Florencio Randazzo, afirmou que seu governo não está intimidando ninguém, pois argumenta que está reivindicando simplesmente a soberania das Ilhas Malvinas. Ariel, e entre a população, como é que esse conflito entre a Inglaterra e a Argentina vem sendo entendido, vem sendo tratado? O que o povo argentino acha? A questão das Malvinas, poderia dizer que é uma das poucas questões que geram unanimidade na sociedade argentina. É uma sociedade profundamente antagonizada, profundamente dividida, e isso praticamente desde a independência, e existem poucos assuntos sobre os quais existe consenso. E o caso das Malvinas é um desses assuntos no qual existe consenso. Pouquíssimas pessoas se atrevem a falar o contrário, ou seja, que o argumento oficial de que as Malvinas são argentinas. Poucas pessoas falam o contrário na Argentina. Então, há um contexto geral de respaldo a qualquer governo, inclusive o governo da presidente Cristina Kirchner, que faça uma ofensiva diplomática para reaver as ilhas. O que sim é também outro consenso na sociedade argentina é que as ilhas não podem ser, de novo, recuperadas por intermédio de uma operação militar, tal como aconteceu em 1982, com as tropas enviadas pelo ditador general Leopoldo Fortunato Galtieri, que acabou provocando a guerra com a Inglaterra e a posterior derrota. Ariel, e o que há de estratégico na Ilha das Malvinas que gera tanta disputa entre argentinos e ingleses? Bom, na época da guerra, a economia das ilhas, desoladas ilhas do gélido Atlântico Sul, restringia-se basicamente à pesca e criação de ovelhas. Com ironia, na época, o escritor argentino Jorge Luis Borges definiu o conflito bélico como a briga de dois carecas por um pente. Mas nos últimos anos descobriram que o pente vale e muito porque existe petróleo em grande quantidade na plataforma marítima ao redor das ilhas, fato que acelerou a ofensiva diplomática do governo Kirchner. Os analistas destacam que, além desses fatores, existem outros a curto e médio prazo. Por um lado, o governo britânico, que enfrenta uma grave crise econômica, e a defesa dos territórios da além-mar é uma coisa que sempre na Inglaterra desperta o patriotismo. Enquanto que o governo argentino também depara-se com uma série de problemas econômicos e escândalos de corrupção a granel para encobrir. Isto é, a discussão sobre as ilhas, além dos motivos diplomáticos e geopolíticos tradicionais, também tem uma grande utilidade política para ambos governos. Ariel Palacios, direto de Buenos Aires. Muito obrigada, Ariel. Boa noite. Boa noite.